E aí, galera, tudo bem? Iniciamos hoje mais um Medcast. Estou muito feliz por vocês estarem assistindo. Estamos lançando vários e espero que vocês tenham assistido todos. Eu sou a Esté, acadêmica de medicina. Eu sou o Sebastião Maurício e hoje a gente está aqui com o Dr. Carlos Wilson, que é médico, ginecologista, obstetra, atua também na área de sexologia e vai falar um pouco para a gente hoje dos bastidores da medicina, o dia a dia, as dificuldades, né, as alegrias do dia a dia do médico. Isso aí. Carlos, muito obrigada pela sua presença. Para a gente é algo gratificante que você esteja aqui. E eu queria, antes de tudo, agradecer novamente por isso e te perguntar como que foi a sua trajetória na medicina, como que você escolheu ser médico, como que foi essa descoberta durante a faculdade para se tornar um ginecologista, um sexologista. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite da Esther, do Matheus, do Sebastião, que eu descobri agora que o Sebastião agora é entrevistador. Agora até então achava que ele era cirurgião de cabeça e pescoço, professor, agora ele é entrevistador tá quase também. Um William Bonner já. Tem que fazer de tudo. Ele acha que agora vai virar um blogueiro, né? Né? Eu não sei com quantos seguidores ele está no Instagram, mas ele vai... Estou acompanhando a aluna mais famosa do Brasil. Quem dera. Então é um prazer estar aqui. E como é que eu escolhi ser médico? Na realidade, na minha família não tem nenhum médico, né? Eu sou o primeiro. Meu pai trabalha com comércio, minha mãe era costureira. E a gente... Mas uma situação que eles sempre colocaram, que a gente tinha sempre que formar, né? Estudo. Então eu fui para Juiz de Fora, fui para Juiz de Fora com 15 anos, né? Daí para frente eu nunca voltei mais. E logo, lá em casa era o seguinte, ou você passava no vestibular na Federal, você voltava para casa ou você continuava fazendo vestibular para passar na Federal. E passei na Federal de Juiz de Fora, passei logo com 16, 17 anos. Nossa, muito novo. E me formei com 23. Né? Isso, muito novo. Como que eu escolhi ginecologia e obstetrícia? Na faculdade, naquela época que a gente, não que seja muito tempo atrás, tá? Naquela época a gente acompanhava muitos médicos, eram os plantões, a gente fazia plantão junto, e a gente fazia mesmo, Contato mais próximo, um contato muito próximo Sim. com os profissionais ali, eram poucos acadêmicos, não era uma faculdade de medicina só em Juiz de Fora, então a gente conseguia muito isso. E logo nos primeiros períodos, volta do quinto, sexto período, eu já comecei a acompanhar os plantões na Santa Casa. E comecei a acompanhar pela ginecologia. E aquilo ali eu fui gostando, logo eu fui para a disciplina de ginecologia, no sétimo, no oitavo período, e acabei sendo monitor da disciplina e acabei virando ginecologista. Ai, tomou gosto pela coisa. Tomei gosto pela coisa. Você falou que não tinha ninguém médico na família, mas hoje na sua família todo mundo é médico. Só Hoje médico. tem bastante. Como é? Eu casei com uma médica, a minha cunhada é médica, meu cunhado é médico, minha filha é médica, meu filho faz medicina. Então, assim, tem muita gente. Bom que ninguém mais adoece agora. O meu futuro genro, que deve estar escutando aí, que ele falou que ia tomar conta das minhas falas, é médico também. E nas festas, no churrasco em casa, só conversa sobre medicina ou não? Até que quando é só nós, a maioria do assunto é medicina. E não tem como fugir, você tá ali. É rotina, né? Não tem como. A gente tenta até às vezes não conversar, mas é difícil. Né? Dentro dessa área da medicina, né, foi a pergunta que foi enviada no Instagram. Qual foi o diagnóstico mais difícil na sua carreira médica? Na realidade, assim, são 32 anos de medicina, né? 30 anos de ginecologia e obstetrícia. Os diagnósticos são vários, foram vários difíceis, mas eu acho que o diagnóstico mais difícil que tem a gente trabalha com vida e às vezes com morte também, né? Tanto de criança quanto de mãe, de mulher. E os diagnósticos mais difíceis que a gente tem, às vezes dar o diagnóstico de óbito fetal. Ou de morte materna para uma família que está ali esperando a mãe e o filho, e de uma hora para outra você tem que sair do centro cirúrgico e falar, perdemos a mãe e o bebê. Nossa, então isso aí realmente foi são situações difíceis. Um dos casos foi uma paciente que eu estava no plantão na sexta-feira, na época eu era plantonista na casa de saúde, tinha maternidade, e veio uma paciente que vinha de São Paulo com um filho, com um marido, naqueles ônibus que vão para o Nordeste de São Paulo, para Petrolina, para Juazeiro, que demora 3, 4 dias para poder chegar no destino. E ela estava grávida de 8 meses
de 8 para 9 meses, e estava ela e mais 3 filhos e a sogra, tudo no ônibus. Ela passou mal aqui, Muriaé era o ponto de apoio da empresa de ônibus, quase que eu fiz propaganda para a empresa aqui agora, mas já fechou Itapemirim. Vinha de Itapemirim para o Nordeste e ela passou mal. O motorista, o pessoal do apoio levou ela para a casa de saúde, ela estava iniciando um trabalho de parto, isso na sexta-feira à noite. Aí a situação foi a seguinte, ela tinha que ficar aqui, ela não podia ir embora, mas também não podia ficar a família toda, que não tinha ninguém para poder ficar aqui. Então a sogra foi embora com os filhos dela e ela ficou com o marido, que depois a Itapemirim levaria de volta. No sábado de manhã, eu já não estava mais no plantão, ela continuou em trabalho de parto, e o colega me liga por volta de 10, 11 horas, para poder voltar correndo na casa de saúde. Naquela época era um plantonista só, tinha poucos profissionais disponíveis ali. Que ela tinha acabado de ganhar neném e estava tendo um sangramento muito intenso para poder ir lá dar uma ajuda para ele. Cheguei lá, realmente a paciente estava sangrando muito, tá? Era multípara, ela com a hipotonia uterina, uma atonia uterina, sangrando, e assim, não deu tempo da gente esperar o anestesista chegar e a paciente morreu ali na nossa frente. Nossa. O bebê, logo a seguir, morreu também. A gente tinha que descer para dar a notícia para o marido que estava lá embaixo, sozinho, sem ninguém da família, né? Assim, foi uma situação muito difícil, aquele homem em todo desespero, e a gente não sabia muito o que fazer, ajudar. A sorte que o pessoal das pastorais de saúde, assim, tinha pessoas na casa de saúde que eram ligadas aos proprietários lá, que ajudou um pouco, mas assim, é uma situação muito difícil. Ah, eu imagino, com certeza. E eu falo até conversando sobre isso, de gravidez e tudo mais, mexendo no meu Instagram, postando conteúdo relacionado à parte de sexologia, que é um assunto que eu gosto muito de conversar, porque eu acho que, infelizmente, hoje a gente tem um tabu muito grande sobre isso, principalmente sendo uma mulher falando sobre sexo, é uma coisa que, né, tem um impacto muito diferente na sociedade. E uma das várias perguntas que as pessoas me mandam é sobre formas, assim, extraordinárias de engravidar. Do tipo, e se meu namorado ejacular na minha coxa, o espermatozoide vai subir e atingir. Ou engravida. Cara, cuidado. Eu falo que não. Eu sou mas muito crente que não. Então, já acabei de ensinar coisa errada. E sobre até sexo oral também, ou sexo anal, as pessoas acreditam muito nessas formas meio que mirabolantes de engravidar. Conta mais um pouco sobre isso, o que realmente engravida e o que não engravida. Na realidade, o Sebastião falou logo no início que eu trabalho com sexologia. Sim, Quando eu formei e fiz logo ginecologia, minha esposa também ginecologista. Eu falei assim, nossa, a gente vai começar a brigar pro paciente, né? Sim. Eu e ela. Ela vai sair na frente porque as mulheres querem mais mulheres, sim, né? Aí eu tinha que arranjar alguma coisa de diferente para poder fazer. Fui para a área de ultrassonografia, ginecologia e obstetrícia e sexologia. Fiz pós-graduação, fiz o título de habilitação em sexologia pela Febrasgo, pela MB, porque hoje você tem as especialidades, e tem as subespecialidades, que são todas elas, algumas podem ser habilitadas e registradas pelo CRM. Sexologia em ginecologia é uma dessas subespecialidades da gineco. Então, eu fui para a parte de sexologia, fiz vários congressos, vários trabalhos. E assim, isso daí, o tabu que você fala, existia antes e existe hoje também. As pessoas têm vergonha de perguntar. Eu faço muitas caixinhas no meu Instagram e assim, às vezes eu recebo perguntas assim, nossa, até hoje essa pessoa não sabe coisas assim. Coisas muito básicas que a gente acredita. O mais assim, estranho, o mais diferente que eu tive foi uma vez um paciente pagou uma consulta, veio um rapaz, que eu atendo um homem no consultório a parte de sexologia, e pagou uma consulta. Tá, doutor, eu vim aqui só para poder saber, para o senhor me mostrar aonde fica o clitóris. Ele tinha 20 e poucos anos, ele não tinha tanta internet. Sim. Ele queria saber onde é que ficava o clitóris. Peguei uma foto, mostrei para ele. Ah, tá. Então tá bom. Mas não, eu só queria saber isso. Ele não queria saber mais nada, ele queria saber isso. É claro que devia ter mais um monte de coisa ali que ele estava querendo saber. Né? Eu me perdi a pergunta. Qual você perguntou mesmo? Sobre possibilidades de gravidez. Quanto engravidar, né? Imagina só, os espermatozoides mais espertos são os que primeiro saem. Antes de ejacular na coxa, deve ter brincado um pouquinho mais em cima. Sim. Aquilo ali pode estar. E outra, ejaculou na coxa, pode sujar, não só ejaculou e ficou parado. Então aquilo ali pode realmente ter alguma gravidez sem ter penetração. Sim. Né? E assim, a pessoa achar que ela continua virgem. Mas o que é ser virgem? É
ter penetração ou ter só contato sexual. Então, assim, esses conceitos aí mudam, assim, cada um tem os seus. Mas, na minha concepção, ser virgem não é só ter um ímã íntegro. Sim. Né? E que muitas mães, que muitos pais, que muitas pessoas na sociedade consideram, tá com virgem, graças a Deus ela é virgem. E, na realidade, não é isso. Tá? Uma situação muito interessante é que uma paciente virou para mim, doutor, eu faço tudo o que manda. Eu tomo garrafada, eu tomo tudo que mandar eu tomar para poder engravidar, eu tomo. Aí mandaram eu plantar bananeira. Doutor, plantei uma bananeira. Eu achei meio estranho aquilo ali, mas eu já tinha... Então você ficou de perna para cima, assim? Não, doutor, eu comprei uma muda de bananeira e plantei no meu terreiro. Meu Deus, não é possível. E é verdade gente. isso, assim. E pessoa que é, assim, instruída. Estudada. Pessoa instruída. Aí eu expliquei para ela que não era plantar bananeira daquele jeito. Ela acabou engravidando depois. Você foi plantando bananeira, não sei. Deu certo a bananeira. Mas deu certo. eu questiono, às vezes as pessoas me perguntam sobre essa questão. Esther, meu namorado já lá na coxa, eu tô grávida. Eu falo que não, justamente por essa questão que você falou da penetração. Eu falei, gente, não tem como, esse espermatozoide não tem a capacidade de atravessar a coxa e chegar no seu útero. Se ela estiver no período de ovulação... ter o contato ali com o canal pra... Não tem a secreção tipo clara de ovo, né? O espermatozoide vai subindo ali naquela... Eles são espertos. Não, então é bom evitar mesmo. É bom evitar, né? Com certeza. E usar preservativo. Sempre. E fazer um método... mais eficaz, contraceptivo, com certeza. Porque só engravida quem quer. Dificilmente uma pessoa engravidou porque, se você quiser fazer a prevenção, você consegue. Existe preservativo, existe a tabelinha, né? Existem anticoncepcionais de vários tipos, de todos os preços, né? De graça no posto de saúde. Hoje, no posto de saúde, não sei se você não trabalha em posto de preservativo na mesa, assim, ó, no balcão. A pessoa passa lá e enche a mão e entra. Porque na nossa época não era assim. Não era assim. Né? Você é bem mais novo. Você tem cabelo branco, você é bem mais novo. Mas não era desse jeito, tá? Meu cabelo não é branco, não é porque não pinto não, tá? Porque ele é louro. E além desse caso estranho aí da bananeira, teve algum outro caso no plantão ou no dia a dia médico que foi muito estranho, muito bizarro? Teve. Ainda mais relacionado com sexologia, né? Deve ter alguns casos bem peculiares. Com sexologia, assim, peculiar, eu mesmo não. Eu já vi lá no plantão pessoas que chegam lá. Teve uma vez um caminhoneiro chegou com uma garrafa dentro do reto. A galera gosta, né, de uma garrafa. Mas assim, uma coisa bem estranha, naquela época do jogo da baleia azul. Sim. Tá? Que tinha que fazer várias coisas, no final, uma ação automutiladora. Chegou uma paciente num plantão, eu sou coordenador da maternidade, aí me ligaram, caso Wilson. Chegou uma paciente aqui com a história de que enfiou uma agulha dentro da barriga. Ela está grávida. Grávida normalmente não tira raio-x, mas daí teve que fazer um raio-x para a gente poder ver, porque ela falava que enfiou, mas não tinha marca nenhuma, nem no abdômen e nem na vulva, na vagina, nada. No colo do útero, tudo normal. Fez o raio-x, realmente estava a agulha lá. Era uma agulha mais ou menos de um tamanho assim, tá? E a gente via que ela estava na parede do útero. Fez ultrassom. Bebê, ela estava com em torno de 12 semanas, mais ou menos 12, 13 semanas. Estava com batimento normal, tudo normal. E aquela agulha atravessada no fundo do útero. Não tinha contato com o saco gestacional, mas estava lá. Como que ela enfiou essa agulha? Essa agulha estava assim. Para ela poder colocar essa agulha assim, ela deveria ter introduzido assim, porque ela só introduzisse pela vagina, como ela falava que tinha introduzido. Estaria assim, né? Teria algum enxucado, teria alguma coisa, porque não tem como você introduzir uma agulha sem encostar na parede vaginal e ela ainda virar. Tá. A gente foi acompanhando, ninguém sabia, né? Assim, eu mandei isso para um grupo de ginecologistas lá de Belo Horizonte, da Sociedade Mineira de Ginecologia, ver se alguém me orientava se eu tinha que tirar a agulha, se eu não tinha que tirar, porque ninguém sabia. Se a gente tirasse, a gente correria risco de terminar a gravidez da paciente. Tá. E ela falava que era uma ação que ela tinha feito junto com o parceiro dela para o jogo da baleia azul. Tá. Aí resolvendo, não tinha infecção, não tinha nada, foi resolvido que não ia tirar, a gente ia acompanhar essa gestante. Tá? Demos alta para ela, mandando ela voltar daqui a 2 semanas. Nisso, ela voltou 2 semanas depois, já com a secreção já estranha, já purulenta, vaginal. Parece que ela tentou outra coisa. Tá? Não falou nada, não... assim, ela falou que começou daquele jeito, aí fez ultrassom, realmente estava com
com o embrião o fetinho já não tinha batimento, já tinha perdido. Tá, e a agulha continuava no mesmo lugar. Aí resolvemos, alguém tinha que abrir aquilo ali, né? E ninguém com coragem de abrir aquilo. Eu fui abrir junto com uma colega minha e a gente viu, na hora que a gente não tinha lesão nenhuma no útero, que já tinha cicatrizado, provavelmente o local da introdução da agulha, passamos o dedo realmente. Era uma agulha tipo essas agulhas de costurar saco. E ela até hoje fala que não tinha nada. Que ela colocou a agulha pela vagina e como aquela agulha que chegou lá no fundo do útero, Gente, não sei. que isso? Muito estranho mesmo, né? É um caso estranho, porque... E a posição que ela estava. Como é que a pessoa tem coragem? Mas era por causa do jogo da baleia azul. Nossa, esse foi um jogo que mexeu muito com a cabeça dos jovens. Eu lembro nessa época, muito caso, principalmente de suicídio, de autoextermínio nessa época. Essa moça não era tão jovem, não, ela tinha 23. Você não participou, não, né? Não, Baleia Azul. tá doido, eu sou mais Eu descobri antiga. isso depois dessa moça da agulha, uma mas... febre na época, era muito triste, teve muito caso de autoextermínio, de paciente muito jovem mesmo. Foi Então, assim, é uma situação realmente... bem triste. E Carlos, ainda falando um pouco sobre a sua trajetória, teve algo que você falou assim, que te marcou muito? Algo durante toda a sua trajetória, como médico, algum caso, alguma coisa assim específica? Especificamente, assim, eu pensei isso muito, né? Porque eu falei que vocês iam me perguntar um negócio. Uhum. Não tem, mas assim, é muito interessante esse negócio de a paciente ter uma gravidez de risco, uma gravidez toda complicada e a gente conseguir tirar Sim. aquele bebê vivo, bem, a paciente bem. Pacientes muito graves, né? Pacientes de alto risco, de eclâmpsia e de síndrome HELP, que fica na UTI vários dias, né? A paciente com o bebê bem até. E essa paciente depois sai. A gente tem paciente que ficou no pós-operatório imediato, sem enxergar, o rim parado e tudo mais. Ela fica uns 10 a 15 dias naquele quadro gravíssimo, de uma hora para outra sai, melhora. Então, isso daí, realmente, essa parte é uma parte muito gratificante. Né? E de vez em quando, assim, com o passar dos anos, né, chega no consultório, oi, doutor, tudo bem? Foi o senhor que fez o parto da minha mãe. Eu já sou quase que avô. Eu já fiz vários partos de pacientes que eu fiz o parto. Né? Eu brincava muito com um pediatra, quando parecia, ela foi eu que fiz a sala de parto dela. Eu falei, nossa, na hora que chegar a minha época, né? E quando chegou a primeira lá no consultório, que eu sabia que eu tinha feito o parto da mãe dela, realmente é muito interessante e gratificante isso. Sim, isso significa que o trabalho da gente foi reconhecido porque a mãe é uma situação que já existe isso. Ainda não fiz parto de neta, né? Mas daqui uns dias eu faço. Assim, durante a faculdade, a residência, a gente sabe que é muito sofrido. Teve algum momento que você pensou em desistir? Falou, não, para mim chega, não dá? Sinceramente não, porque eu queria fazer. Eu queria fazer isso. Tá? Eu queria ser ginecologista, eu me espelhava em muitos professores meus de Juiz de Fora e que realmente tinham um desenvolvimento muito bom e assim, eu queria. Uma coisa bem interessante que eu lembrei aqui agora, na residência. Eu fazia residência no hospital que era do lado do pavilhão de São Cristóvão. Né? Aquilo ali era tudo muito difícil de chegar, só tinha ônibus, era muito perigoso, eu morava dentro do hospital. Né? Era residência mesmo. Eu saía aqui, a enfermaria de ginecologia aqui do lado. Então, assim, morava ali dentro. Teve um plantão que eu cheguei, eu estava no plantão, e chamaram a gente para poder atender uma paciente que tinha passado mal na feira de São Cristóvão. Tá? Cheguei, o paciente já estava na posição ginecológica, quando estava sangrando. Na hora que eu fui fazer o toque, eu fiz o toque, eu levantei a cabeça, olhei para a cara dela. Ela levantou e falou assim, o senhor não está vendo nada aí. Eu voltei com a minha mão, não estava vendo nada. O que era? Um monte de papelote que ela tinha colocado dentro da vagina e a polícia estava... Ela passou mal na hora. Se aparecer alguém aqui, o senhor não viu nada. Eu falei, eu não vi nada. Eu não sei de nada, não me pergunta nada. Eu fui na chefe de plantão e falei, o que eu vou fazer? Eu falei, o senhor não viu nada. Gente. Então, assim, essa hora eu fiquei assim, meio assustado. Falei, nossa, que coisa, mas... E realmente tinha. E é uma prática bem comum, né? Assim. Aqui na Muriaé até nem tanto. De vez em quando aparecem umas no plantão. Aparece com celular dentro da vagina, aparece com droga mesmo. Mas assim, na época, 30 anos atrás, assim, eu achei assim, que coisa, que mulher, que coragem essa mulher tem. Né? Mas... Com certeza. Respirei fundo e passou. Não viu nada, não sabe de nada. Não vi nada. E, Carlos, uma coisa que as pessoas têm bastante dúvida também, principalmente as meninas, é durante a própria relação, elas acabam relatando questão de dor e tudo mais. É normal, não é normal? O que pode levar a isso? Como tratar?
Dor não é normal nunca, né? Pode ser até comum e às vezes presente em algumas posições, em determinados momentos do ciclo menstrual. Sim. Né? Eu não te dei aula ainda não, mas eu vou te dar aula a partir do 6º período e você vai notar, você vai ver que tudo na mulher depende do ciclo menstrual. Se é antes, se é depois, se é no meio. Então, assim, vai depender disso daí, das fases que a mulher vive. Né? Tem adolescência, tem o menarque, é o período de reprodutivo, tem um período de menopausa. Então, vai depender disso daí. Se for uma dor superficial, às vezes é por dificuldade de lubrificação. Tá? Pode ser uma dor mais profunda, localizada de um lado direito, do lado esquerdo. A principal doença, patologia que pode causar dor é a endometriose, que é a mais famosa, né? Mas assim, tem muitos diagnósticos que tudo é endometriose. Não, não é tudo endometriose. Endometriose vai fazer não engravidar? Não, não é assim. Tá? Hoje a gente tem feito diagnósticos cada vez mais precoces, então tem complicado muito menos essas pacientes. Então a dor na relação, que é chamada de dispareunia, é uma situação que pode acontecer, mas se for uma coisa frequente, persistente e cada vez de intensidade maior, tem que ser sempre procurado um ginecologista. Né? Não é normal isso daí. Normal é não ter dor, é ter prazer, não ter dor nenhuma. Com certeza. E você já tinha falado sobre os métodos contraceptivos, né, que hoje em dia você tem de todos os preços, todas as formas. Muitas mulheres às vezes ficam com dúvida, às vezes começam o método por conta própria. O que você tem a falar sobre assim, quais os principais, os melhores, ou os prós e contras de cada um? Sebastião, pergunta de prova, né, que eu sempre pergunto, hein? O pessoal que está escutando, qual que é a indicação? Aquela indicação é aquela que a paciente realmente fala que quer usar e que vai usar. Né? Você vai perguntar a essa pessoa, qual método que você quer? É aquele método. Se ela quer o anticoncepcional oral, mas se eu quero colocar um DIU nela, ela não quer, não vai colocar, não vai fazer. Então, assim, tem que ser aquilo que a paciente quer e realmente que ela possa usar. Tem coisas que ela não pode, ela quer e não pode usar, a gente vai orientar isso daí. Então, vai depender muito de cada paciente. Tá? Ela tem que ter uma adesão maior àquele plano. Se ela não consegue tomar o anticoncepcional, se ela acha que ela vai esquecer, ela tem que fazer algum outro método. O injetável, que é mensal, tem o trimestral. Então, hoje, tem várias coisas. Tem adesivo, tem vaginal, tem o DIU de cobre, de prata, tem o DIU de projeto. Eu não vou falar o nome, não, senão eu falar que sou garoto propaganda do laboratório. E eu ainda não sou speaker deles. Tem o medicamentoso, que é com progestágeno. Então, assim, tem várias coisas. Então, vai depender disso daí. E essas meninas, elas devem procurar um médico. Hoje, em Muriaé, só não consulta com o ginecologista quem não quer. Porque tem ginecologista em todos os postos de saúde. E não é difícil esse acesso ao profissional. E o pessoal da saúde da família, a maioria já tem alguma formação em cima disso. Então, só não procura para poder perguntar, para ser orientada sobre o método anticoncepcional, quem não quer. Aí começa a perguntar para a amiga, começa a perguntar na internet, né? No Instagram, nas caixinhas. Né? É claro que tem muitas pessoas que orientam corretamente, mas tem gente também que orienta errado, faz informação errada. O que é o primeiro dia da menstruação, do ciclo? É o primeiro dia que menstrua. E as pessoas às vezes estão tomando no primeiro dia, que acaba a menstruação. Aí vamos supor que você tem uma menstruação que dura 7 dias. Você começa o anticoncepcional no 7º dia, já está quase já preparando para ovular. E acaba engravidando sem querer. E falando, eu tomei direitinho o remédio. A maioria tomou direitinho, mas não tomou. Teve alguma coisa errada aí, que dificilmente você tomando o anticoncepcional corretamente vai engravidar. E um que o pessoal tá falando muito agora também, que é até do Implanon, né? Não sei nem se é marca, eu tô fazendo propaganda. Tá fazendo propaganda, mas é a única. Não é importância não. Pronto, o laboratório não vai te chamar de Price Speaker por um só. Podia até contratar, né, pra fazer um mexão e tudo mais, mas o Implanon tá sendo bastante utilizado também pelas mulheres, que tem uma adesão até maior. O Implanon é um método subdérmico que a gente coloca na região interna do braço, tá? Tem uma durabilidade de 3 anos, tá? É um método bom porque tá ali, acabou. Tá? Mas assim, eu até brinco com as meninas, é interessante, porque o namorado vai dar um abraço, passa a mão aqui, ó, tá bom, essa tá bom, tá protegido, você sabe que tem. Dá pra ir. Dá, né? Mas tem que usar preservativo. Sim, não exclui, né? Por quê? Sempre eu falo, preservativo para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, tá? Das IST. As meninas acham que
os adolescentes em geral, né, acham que nunca vai ter nada, né? Quem tem é o outro. Quem tem é o outro. Mas eu brinco muito isso também. Pode ser bonitinho, pode ser gostosinho, pode ser gostosinha, pode ser tudo. Mas tem né? do mesmo jeito. Mas você não olhou mais embaixo. Então pode ter um monte de coisa. Exatamente. Então tem que se prevenir. Na faculdade tinha um professor que falava que quem vê cara não vê AIDS, né? Na época era AIDS, né? Mas agora é sífilis, né? Agora, até fala, mas agora tem um coquetel anti-AIDS. Falei, meu Deus, até tem. Mas aqui em Muriaé, aqui na nossa região, ainda não tem. E é específico para pacientes, pessoas realmente que são um risco. Não tem um grupo de risco já. Acabou aquela situação de grupo de risco, todo mundo é grupo de risco, mas existem pessoas que são mais propensas a ter e que realmente está começando a usar isso aí. Mas hoje a sífilis voltou assim com tudo. A gente quase não tinha sífilis na gestação. E hoje a gente tem muita. E às vezes paciente que não quer tratar. Os parceiros não querem tratar. O paciente usa a medicação, mas o parceiro não quer usar, né? E às vezes ela não quer falar com o parceiro que ela está com PDRL positivo e está usando medicação. Quer proteger o parceiro. Ou não é o parceiro, que é o parceiro que passou... O parceiro fixo é outro parceiro. Tem isso também, né? A gente também não vai entrar nessa... Cria polêmica. Uma dúvida que me veio com essa questão do contraceptivo, não sei se já mudou a lei, porque antigamente... e a gente vê isso muito ainda, muitas mulheres jovens assim, de 20, 25 anos com 5 filhos às vezes indica fazer esterilização feminina. Eu não sei se a lei mudou, assim, até uma dúvida que eu tenho, que outras pessoas podem ter, a questão da esterilização feminina. Continua a lei que até 25 anos e 2 filhos, e que também acho que foi polêmica também isso na internet, que o marido tem que autorizar, e o homem para fazer vasectomia não precisa ter autorização da esposa, da companheira. Como é que ainda continua a mesma lei. Agora que está tramitando no Congresso uma modificação dessa lei. Tá? Mas os serviços para poder fazer a laqueadura tem que ser serviços como é que fala? Autorizados e que tenha feito convênio com o SUS. Tá? Mas o município tem que ter um serviço de planejamento familiar, em que vai ter o médico, o ginecologista, vai ter o assistente social, vai ter o psicólogo, que vai fazer todo o atendimento para depois encaminhar para esse serviço que é especializado em fazer o planejamento familiar. Tá? Aqui em Muriaé a gente não tem isso, não tem esse serviço na prefeitura, específico para planejamento familiar. Todos os postos faz, mas nada específico. Então tem essa dificuldade. Mas hoje, há um tempo atrás, a gente fazia muita laqueadura. Tá? As pacientes tinham muitos filhos e a gente fazia mesmo. E sempre, assim, o marido tinha que autorizar, realmente. Né? Mas hoje, a gente vê que essas pacientes se arrependem muito. Né? A gente viu muito processo de pacientes que depois, mesmo ela autorizando, ela não. Naquela época eu estava meio assim, psicologicamente abalada e o médico fez. Então hoje a gente tem uma indústria de processos, principalmente em cima de ginecologista e obstetra. Então a gente quase não faz laqueadura tubária. E a gente tem outra situação, a gente tem um acesso mais fácil, com maior quantidade, mais facilidade das pessoas, um acesso aos métodos anticoncepcionais. Se eu tenho 5 filhos e eu não quero ter mais filhos, vamos colocar um DIU que pode ficar 10 anos, depois eu troco, fica mais 10 anos. Tá? Então isso daí a gente vê que diminuiu muito. Mas esse fato do marido ter que assinar, eu acho um absurdo uma situação dessa. Né? Até a gente brinca, na Unimed, né, um plano de... eu vejo a Unimed porque a gente tem muitos clientes de Unimed no interior. Para paciente pegar um Mirena, agora falei o nome da pessoa. Já fez a marca, propaganda. Baia, quem sabe a Baia? Não, quem vai marcar a arroba da Baia depois. Para poder autorizar o Mirena, o marido tem que assinar. Olha bem, olha que situação. Tem uns que fica bravo, briga lá e acaba não assinando. Né? Foi aí que eu falo que a minha filha deve perguntar, né? Ela até tem mandado alguma pergunta para mim. Tá, gente? Segue aí, Maria Mariana, tá? Doutora Maria Mariana. Ela feminista até não querer mais. Né? Ela acha um absurdo essa situação. Eu também acho um absurdo. A pessoa tem que... O marido assinar. Ainda existe. Essa lei é antiga, essa lei não mudou ainda. É uma coisa muito desatualizada, né? Mas de acordo com... Agora estão tentando mudar alguma coisa. Tá? E fazer laqueadura, às vezes a gente tem que fazer no procedimento da cesariana. Você vê a paciente está com hemorragia, já tem 2, 3 filhos, tá com o útero, um segmento muito fino
um próximo procedimento, próxima cesariana, a gravidez, ela pode romper esse útero com facilidade, a gente tem autorização pelo CRM, para a gente poder fazer essa laqueadura, eu vou assinar, o cirurgião, o auxiliar assina, o anestesista assina pela situação. Sim. Aí é uma situação de emergência, a gente pode fazer, entendeu? Essa paciente pode até recorrer, mas aquilo já está tudo justificado no prontuário dessa paciente, tá? E a gente tem evitado muito fazer, tem orientado. Por quê? A paciente tem 3, 4 filhos com aquele parceiro. Mas pode mudar. Ela pode ficar viúva, ela pode separar, ela pode resolver. E tem outro parceiro. E a gente vê muito isso, paciente que tem ligadura e que nos procura. Doutor, na época eu até quis, mas agora eu quero reverter isso daí. E laqueadura, a gente sempre conversa, laqueadura é definitivo. Você pode até ter depois, com fertilização. Assim como vasectomia pode ser revertida, até pode. É um pouco mais fácil do que a laqueadura. Mas quando a pessoa faz um método, faz a opção por um método desse, é porque é definitivo. Ele não quer mais aquilo. Sim. Tá? Pode até ter depois, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho. Carlos, ainda falando ainda sobre a saúde da mulher, eu acho que uma queixa que você deve receber muito é infecção urinária. Sobre infecção urinária, vai falar que tá com cheiro forte, para fazer xixi, que tá doendo. O que gera a infecção urinária e o que a gente pode fazer para evitar a construção desse quadro? Tá. Infecção urinária. Infecção urinária de repetição é muito comum em ginecologia, mas tem que saber se realmente é uma infecção urinária. Sim. Porque às vezes ela está só com uma ardência, com a disúria, e aquilo ali não tem nada a ver com infecção urinária. Pode ser uma infecção ginecológica, tá? Infecção urinária é aquela que tem os sintomas e que tem uma cultura positiva para algum micro-organismo, tá? Isso é importante. Às vezes as pessoas, estou com cistite, estou com ardência, eu vou na farmácia, o farmacêutico me passa um remédio. O que você toma? Todo mês eu tomo Cipro. Está dando vitamina para a bactéria dela, né? E tá assim, e não está tratando, porque se todo mês ela toma o Cipro e ela continua com a mesma coisa, ou ela não está com infecção urinária, ela está com outro tipo de infecção, tá? O que a gente fala sempre, o que é interessante? Procurar um ginecologista uma vez por ano, né? Para prevenção. E sempre que tiver uma suspeita de uma infecção urinária, em vez de ir no farmacêutico para poder pegar na farmácia, poder comprar o antibiótico, que procure um médico, faça o exame, né? E que trate. É de repetição, o ginecologista vai tratar inicialmente, ou o clínico, depois vai encaminhar para o nefrologista, porque assim, pode ser só uma brincadeirinha, mas daqui a uns anos pode ter uma alteração renal. O paciente perdeu o rim. Né? É claro que estou falando aqui o mais grave possível, mas pode acontecer uma situação dessa. Essa paciente é diabética, essa paciente tem outras complicações juntas, então ela tem que procurar sempre um profissional para poder tratar essa infecção urinária. E aumentar a ingesta de líquido, né, gente? Eu vou até beber um pouquinho mais, que eu bebo pouco. Chegando no final do nosso bate-papo aí... Já. Teve algum caso que te marcou, um caso emocionante? E também uma coisa que a gente está pedindo para os convidados aqui é deixar um recado para quem está ouvindo, para os acadêmicos de medicina e para o público de uma maneira geral. O que você tem para poder deixar de recado para a gente? Olha, gente, isso aqui é um momento que me marca, né? São 32 anos, eu trabalho na faculdade desde mais o segundo período que existiu a faculdade de medicina aqui. A gente já formou 3 turmas, essa semana a gente foi na formatura da MED 1 e a gente vê, foi um ano e meio depois do período que eles formaram, né, por causa da pandemia, eles todos na residência, todos já encaminhados. A gente fica feliz com a situação toda. Uns viram pra gente, nossa, ainda bem que eu fiz aquele internato que você apertou muito. Que eu quase não aperto, né? Mas a gente dá uma apertada boa, né? Porque pelo menos o básico a pessoa tem que sair sabendo, né? Eu tenho que saber fazer um parto? Não tem que saber fazer. Mas eu tenho que saber aonde que eu tenho que atuar ou não e para onde que eu tenho que encaminhar. Né? A gente sempre brinca, no parto, você não tem que fazer muita coisa não. Vai nascer sozinho, você não atrapalha, né? Mas acompanha do lado. Tem que saber fazer um preventivo, um exame ginecológico básico, tem que saber, todo acadêmico tem que saber uma coisa dessa, todo médico deveria saber. Porque senão chega no plantão de pronto-socorro, grávida, eles não querem nem encostar a mão. Né? Cirurgião, então, quando vê uma grávida, não quer nem olhar. Né? Então... Não, Sebastião? Cutuquei, Sebastião. Chega no plantão da cirurgia, tá grávida, só para maternidade. Não, sou eu que opero, não. Grávida e criança. Criança, então, a criança é complicado mesmo, é só pediatra mesmo. Então, assim, uma coisa que emocionou tudo é isso aí, a gente emociona ver essas pessoas cada vez mais se dando bem e a gente ajudando alguma coisa. Né? O que eu deixo aí para os nossos acadêmicos é que
não precisa desesperar para estudar desesperadamente, mas o básico tem que estudar. A gente não aprende só de escutar uma coisa ou outra, a gente tem que sentar a bunda na cadeira, a gente tem que ler, livros, a gente não adianta só ler o slide, né? Fazer foto do slide. Até, Sebastião, o que eu faço no slide é copiar o livro, porque eles não leem o livro, né? Então eu copio o livro no slide, quero ver se eles vão ler o capítulo do livro. Então é a única coisa, porque a maioria quer, mas a prova caiu isso daqui, esse aqui não estava no slide. Mas estava no livro. Ô, gente, no livro. A disciplina é ginecologia. É desse tamanhozinho. Eu não preciso ler tudo. Mas se você assistir uma aula hoje, Estudar o que tá no livro. você estudou, deu uma lida naquilo ali, com certeza você vai... Que hoje as provas não são tão igual antigamente. Antigamente era questões bater, tudo de decorar. Hoje não, a gente tenta colocar mais coisas de raciocínio, né? É diferente de uma época atrás. Para poder a pessoa ter esse tipo de entendimento, no sentido de eu assisti a aula, eu li o capítulo do livro e eu estou bem para os testes, para a prova que existir. Né? Ela está rindo. Não, eu tô desesperada por dentro já. Não. Nem tive ginecologia obstetrícia, tô Você quase falecendo por dentro. Você está no quinto, né? Próximo Então, a partir do semestre que vem, até formar, a minha presença vai estar sempre lá. Eu não sei se eu fico feliz ou Porque eu triste. estou na coordenação do núcleo, eu sou professor e estou na coordenação do internato. Então, eles vão me ver até o final. Mas a gente brinca que a maior prova que eles vão ter quando o paciente senta na frente deles, eles estão sozinhos, né? Aí eles vão ter Aí que não saber. tem. Pega Olhar o pro whitebook, lado. coloca aqui do lado, já faz oração. Tudo bem. Eu, hoje em dia, até então, tinha muita... Antigamente não tinha telefone, não tinha celular para isso. Eu saía, quando eu era logo no início, só um minuto. A gente ia na outra sala, dava uma olhadinha no livro, dava uma olhadinha no caderno, tal. Hoje não tem. Hoje tem o telefone. Eu hoje, uns 32 anos de formado, de vez em quando tem alguma coisa. Falei, pera aí um pouquinho, computador, vamos olhar junto aqui, olha lá. A gente não é uma enciclopédia para saber tudo. Né? Tem coisas que a gente não sabe. Mas e se você está junto com o paciente, isso daí às vezes até interage, não tem problema nenhum. Mas se você vira para ele, eu não sei, eu nunca estudei isso, não. Fez demais. Ou então, se você está atendendo o paciente, você está lá no WhatsApp, você está lá no Instagram, o paciente vai falar Perde o a quê? credibilidade total. Né? Isso a gente aprende na faculdade, para a gente poder levar para a nossa vida. Com certeza. Porque vai ter um momento que não vai ter ninguém, vai ser só você e ele. Né? Você tem que resolver aquele problema ali. E isso, se os alunos, se a pessoa, assim, estudar no básico e aproveitar o máximo possível os ambulatórios e o internato, consegue saber. Tá? A gente tem aqui hoje uma faculdade que tem ambulatórios, às vezes, com 3, 4 alunos. O professor quase pega na mão da pessoa. Então só não aprende quem não quer. Quem não quer. Então, muito obrigado por estar aqui. Assim, a gente está para ajudar no que precisar. Estou por aqui. Muito obrigada, Carlos, de verdade, pela sua participação. Eu adoro, eu sou bem suspeita de falar, porque adoro ginecologia e sexologia. Muito obrigada pela sua participação, a gente agradece de coração mesmo. E é isso. Isso aí. Quer falar os finalmente, Sebastião? Não, já acabou. Obrigado. Muito obrigada, Carlos.